Salve Corinthians, salve galera do Timão, alô fiel, chega representando aí com like, porque pessoal, imprensa em peso se rendeu ao Corinthians. Como também não se render depois de ontem, depois do espetáculo, do show do Coringão. Mano, a torcida cantando até o final e no final a gente já deu o recado, mandou a real, domingo é guerra. Ontem foi demais, pessoal, teve um golaço do Memphis, ontem foi um espetáculo, não só ontem. Há um bom tempo eu venho dizendo que o Corinthians está evoluindo, está embalando. E aí quando eu falo embalou de vez, muitos antes vêm aqui criticar. Mas o resultado tá aí, ó. É só vocês observarem os jogos do Corinthians. Contra o Internacional, contra o Fortaleza, até mesmo contra o Flamengo. O Corinthians contra o Flamengo foi um jogo distinto. Porque o primeiro tempo o Flamengo dominou e o segundo tempo o Corinthians dominou. Então o Corinthians vem mostrando repertório, pessoal. E eu tô confiante para domingo. E eu quero saber de você. Eu garanto que você, corintiano, também tá. E é tanto que você vai fortalecer com o like. Se inscreve no canal e dá essa moral, fiel. Representa porque a imprensa vai ter que engolir o Corinthians a seco. Fortalece com o like aí, porque é contra tudo, contra todos. E o Coringão voltou. Fortalece, fiel. Fazia 5. Não, mas ele tomava 2, fazia 8. Tomava 3, fazia 7. Entendeu? Aí você faz a conta, ele tinha um superávit de gols. Foi o que o Corinthians conseguiu ontem. Tomou 2, tudo bem, fez 5. E tá, se for sempre assim, tá ótimo. Não, mas eu quero que você fale voltou de novo. Eu quero que você fale nas próximas. Vai ter gol do Memphis, mas vai sofrer lá atrás. Pra cá vai ser dilatado. Ele traz sempre. Gol do Memphis também? É porque ele quer ficar rico em aposta e aí ele fica pedindo o meu palpite. Não, claro. Eu quero que você me conte quem vai fazer o gol. É isso. Eu quero que me conte quem vai ganhar o jogo. Cara, ele tá obcecado nisso, cara. Sabia? O palpite dele ontem taca. Depois eu desconto. Imagina quantas pessoas apostaram que o Memphis ia fazer um gol depois do meu comentário? E aí, eu não vou pedir porcentagem. Imagina se eu pedir 10%. Ok. É que ele quer, você é muito completo, Bubu. Ele quer um panorama mais completo. Você pode ficar pedindo, eu não vou fazer isso. É injusto isso, entendeu? Agora, eu falei com o Zé que eu tava falando sobre descida pro intervalo. Quando vai pro intervalo, eu tava ouvindo na rádio, anotado, tá? E os comentaristas falavam o seguinte, quero ver o que vai fazer no intervalo, porque era a hora de tentar mudar. Porque desceu a pressão. É que lembrava do jogo contra o Inter, né? Que o Ramon faz assim, ó, vem time. Fez 2-1 e falou, vem. O Corinthians entra muito bem, né? Começa nos primeiros 20 minutos massacrando a equipe do Atlético Paranaense, pressionando, tocando, fazendo essa bola tocar, né? Rodar de lado em lado, encontrando os espaços. Quando o Atlético sobe a marcação, o time do Corinthians começa a ter dificuldade. Eu acho que foi bem quando mudou, Zé. Quando entrou o Julimar. Saiu. Então, ele muda, porque é outra dinâmica do Canóbio, então pressiona. O time do frente é o perigo. Mas a direção gosta. Pede pra dar essa segurada. Mas nós estamos sempre confiantes. O Yuri fez o gol que você destacou e dava pra sentir que o time estava muito leve, né? O Thales volta de contusão e os caras começam a jogar mais leves, né? Eu acho que, por exemplo, o retorno do Thales, ele dá muitas opções. Ele é um ótimo jogador, é um cara que se movimenta, ele segura a bola, ele participa do jogo, ele não recebe a bola, ele vai lá no meio campo tabelar. Ele dá muitas opções, né, eu falo para quem joga no meio campo, para poder jogar. Né? Quando você pressiona e tem um cara do lado ali, é simplesmente um toquezinho ali, você já movimenta todo o sistema defensivo. Em relação ao que a Nath falou sobre o sistema defensivo, eu já falei aqui, eu não sei, né, que nós não temos o dia a dia. Eu prefiro o Corinthians com 3 zagueiros. Com 3 zagueiros. Principalmente para dobrar com o lateral, né, para não gerar esse espaço. Porque, assim, se você observar, o Corinthians tem 2 laterais que são laterais atacantes, não são fortes na parte defensiva, tanto o Bidu como o Mateuzinho. Quando você joga com o Fagner, é um pouquinho melhor, mas mesmo assim o Fagner, hoje a gente corre risco, né? O time do Corinthians corre risco de ficar de fora, porque o Fagner, de vez em quando, ele solta lá um parafuso e acaba, né, prejudicando a equipe do Corinthians, pelo menos nos últimos jogos. Então, assim, eu prefiro com 3 zagueiros. Por quê? Porque você tem uma cobertura melhor, você tem um cara que é na zaga, por exemplo, o André, ele é muito bom em leitura de jogo, então ele consegue fazer a leitura de jogo para fazer coberturas. Quando ele é exposto a toda hora ele sair para o bote ou tentar antecipar, ele não consegue, ele não vai acertar todas. Né? Então, isso para mim, eu acho que fica claro. Como eu falei, nós não temos o dia a dia, nós não sabemos como eles treinam. E assim...
Tem o Alex Santana, daqui a pouco volta também, começa a ganhar ritmo. É um time que vai encorpando no final da temporada quando é preciso, mas ainda tem muita coisa pela frente. Tem muita coisa pela frente. O time do Corinthians ontem fez um bom jogo, no segundo tempo em especial, mas o que aconteceu no primeiro tempo, o Ramon tem que pegar esse jogo, chamar os jogadores e vem cá, vamos corrigir aqui. O que aconteceu? Não pode acontecer isso, porque daqui a pouco tem mais 3 confrontos diretos, né? Em Cuiabá, tem a tabela aí, Cuiabá, Vitória e Criciúma. Eu acho que tem uma tela da sequência aí pra gente olhar. E dependendo dos resultados, termina com o Grêmio. Entendeu? Tem uma tela da sequência. Não pode acontecer, tem que ganhar. E aí tem muito confronto. Olha lá, confronto direto, tem sequência. Sim, no meio de tudo isso aí tem Copa do Brasil e tem Sul-Americana com viagem, né? Olha lá, Cuiabá fora, Palmeiras em casa, Vitória fora, Cruzeiro em casa, Vasco em casa. O Atlético, o Paranaense, Fluminense, Cruzeiro, Vitória, São Paulo e Atlético Goianiense. Já o Fluminense, o Atlético, Paranaense, Vitória, Grêmio, Inter e Fortaleza. Então tem um confronto direto aí, viu, Pedro Ivo? Agora, assim, já foi. Não tem mais negócio de fantasma do rebaixamento. Já acabou. Acredita nisso? Aonde? O Corinthians? Você tá falando de pau, hein? Você tá falando de coração? Dá uma cara de falando de coração. Você tá falando de coração? Toma vergonha. Nossa, eu falo que não vai cair, eu e o Bubu já adiantamos. O torcedor do Corinthians aqui ligadinho no F90 pra assistir deboche teu. Não é deboche. Pra mim, sexta-feira? Pra mim, esse negócio de fantasma do rebaixamento para o Corinthians não existe. Não existe. Isso é muito bom de falar, que você tá longe, amigo. Sabe, tá chegando o Halloween, né? O dia das bruxas aí. Não é. Nem precisa, ele vai cair sozinho. Cara, eu vou te falar um negócio. Isso é bonito de falar quando você tá longe lá do perigo. Não, cara, você acha ainda que o Corinthians vai cair? O Corinthians tem 32 pontos. Eu acho que não cai. 30 jogos. O Atlético Paranaense tem 31 jogos a menos. Baseado em quê? E no que é o Campeonato Brasileiro, você está afirmando que o Corinthians não cai, Edu? Pela questão anímica. Anímica do teu coração. Fala do Desempenho. O fantasma está vivo. Não, Zé. Eu acho que agora é sério. Eu acho que o Corinthians tem armas para escapar. Quando a gente fala do Yuri, eu acho que, sabe, dá para ilustrar. O Yuri era um cara que todo o peso de resolver, de fazer gol e tudo mais, antes era em cima dele. Aí aparece um Garro, aí aparece um Thales, aí aparece um Memphis. O que aconteceu então, antes do gol do Atlético Paranaense? Ele perde um gol. Aí entra aquele tal do Si. O Si. Mas o que acontece? Ele tá conseguindo compensar de outras formas. Ontem ele faz uma jogada pelo lado esquerdo, ele tá... A fase do Yuri era interessante há bastante tempo. Se você fizer um levantamento de participação em gol do Yuri no ano, você não dá pra dizer que ele tem um ano ruim. É muito mais sobre a cobrança. Só que antes era só no Yuri. Se o Yuri não resolve, o time não ganha, então era um retrato ali de fracasso, né? O Yuri não faz gol, o Corinthians não ganha, então o fracasso passa por ele. Aí você começa a qualificar o elenco. Aí você começa a dividir a responsabilidade. Um gol que ele perde é um gol que o Mateuzinho fez. É um gol que o Carlos saiu na frente, tocou e o Kaká pegou o rebote. É a bola do Memphis que entrou. É a bola que ele fez a aproximação, triangulou e girou para fazer, e a bola dele entrou. Exatamente. Então, o peso é outro. Então, esse Corinthians hoje tem mais condições, tem mais confiança. Uma vitória como ontem muda, você não sabe qual o desenho do final de semana, você tendo uma possibilidade de, em casa, eliminar o Flamengo, acabar com o ano do Flamengo. Isso vai mudando o que o Bubu gosta muito de chamar de anímico, né, Bubu? Eu não gosto muito de falar, mas o Bubu bate muito nessa tecla. Isso aí coloca o Corinthians numa outra situação na briga contra o rebaixamento, né? Aquele Corinthians do primeiro turno que parecia que estava contando as rodadas para cair. Agora, pô, Edu, você virar pro torcedor e falar, fica tranquilo que acabou? Não, aí é deboche da sua parte. Não é deboche. Pega a segunda metade da tabela. Põe aí a segunda metade da tabela. Quem tá jogando ali melhor que o Corinthians? Então vamos pôr. Corinthians empatou com o Inter, jogou bem. Claro. O Memphis falou. Entendeu? O Corinthians jogou mal contra o São Paulo. O Memphis não jogou nada, mas eu perdoo ele por isso. Vai lá, Bubu. Olha lá. Tem um momento. Grêmio tá jogando melhor que o Corinthians. Peraí, vamos ver, Nath. Vamos fazer aqui uma parceria dupla. Grêmio tá jogando melhor que o Corinthians? Não. Criciúma? Não. Red Bull Bragantino? Não. Juventude? Também não. Fluminense? Não. Atlético Paranaense? Pior ainda. E o Vitória? Meu Deus, não Cuiabá? dá. Esquece. O Atlético Goianiense não... Já caiu. O Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos. Na segunda metade da tabela, o Corinthians é o time que está jogando melhor. O Furacão tem 2 jogos a menos, mas eu concordo com você. O Furacão tá com a maldição, você sabe a maldição? Do centenário? Ele tá condenado, exatamente. Pega aí, pega aí. Jogos sem ganhar. Clubes grandes e importantes do país, quando fizeram um centenário, quebraram a cara. Pega aí Flamengo, Cruzeiro, Galo, o Palmeiras, lembra? 2014? Lembra? Quase caiu se não fosse o Santos lá no fim, entendeu? Eu lembro. Contra Vitória, não perdeu, não ganhou título nenhum, ainda quase foi rebaixado. Assim, centenário é uma zica. Eu falei que é um campeonato de zica
O Furacão tá amaldiçoado, amigão. Entendeu? Esse ano é o centenário do Furacão. Você vê troca de treinador, Petralha perdido, 10 jogos sem vencer. Entendeu? Um time que tá meio... Você olha assim, empatou, vai virar e perde o jogo. Então, tira o foco um pouco do Corinthians, que vocês têm muito foco só no Corinthians. Isso aí, Vê pro outro. Isso aí, o Bubu. Furacão, tem 2 times em campo. Tá numa fase linda. O Furacão tá amaldiçoado. Então, também... Lembra que eu falei, sal grosso, esse tipo de coisa ajuda? O Furacão precisa fazer alguma coisa, cara. Então é isso. Porque, entendeu? Tem a maldição... Quer ver? Se jogar sal grosso em tudo que é clube, quem cai? Como é que é? Jogar sal grosso em tudo que é clube. Acontece nem na Argentina, não cai ninguém. No ano de centenário, tem um clube que teve um centenário muito bacana pra festejar. Você sabe qual? Sei, Bubu. Você sabe? A gente tá falando do Corinthians agora, mas eu sei qual é. Você sabe? Sei. É uma exceção. Ganhou a Libertadores. Ele não quer falar, ele não quer falar, não sei porquê. Não, porque a pauta agora é Corinthians. Eu queria voltar. Você sabe e responde. Qual que é o clube que se deu bem no centenário? Eu queria voltar. Ele não responde, ele não sabe, ele não sabe. Eu tenho um comentário a fazer sobre a tabela aqui. Então, por favor. Dá pra voltar ali a tabela rapidinho? É o Vasco, o time, tá? A parte Ele vai achar algum time que tá jogando mais que o Corinthians ali. Não, não é. Não, mas tem times que tem acho. confrontos complicados. quanto é que foi o Juventude jogo- tem uma tabela complicada. Quanto é que foi o último jogo antes do jogo de ontem? Corinthians 2x2 com o Inter? Antes. 3x1 pro São Paulo? Não. A ida da Copa do Brasil. Tomou um ataque, não fosse o Hugo, era 4x0. E deu o clássico contra o São Paulo. Quanto é que foi? Foi 3x1, mas ali foi um jogo Aí, por causa de ontem, o Corinthians virou o melhor time da segunda parte. Calma! Não, já é. Porque aí, semana que vem, Já tropeça com o Cuiabá, aí vai dizer que não serve, que tá instável. Calma, devagar. O que eu falei é mentira. Eu elenquei, junto com o apoio da Nath, minha grande companheira, todos os times sem ser o Corinthians ali, o Corinthians tá jogando melhor que todo mundo aí, cara. Calma. E é isso que dá confiança pra fiel, Jogando amigão. Além melhor das minhas jogando palavras de melhor que todo motivação. mundo é muita bola, calma. Não, Então, essa é a briga do Corinthians hoje. Então o Corinthians não ganhou do briga- Inter, quase a briga- ganhou do a- Inter. a briga do Corinthians- do Corinthians não é com o A Inter gente agora. Essa ontem daí tava ele tá falando, melhor. a gente ontem tava falando que cada rodada do Campeonato Brasileiro é uma final pra salvar a vida. Agora já é o melhor time da segunda parte da Não, não é o tabela. melhor time, mas não. ele Ele então tá não falando tem a verdade. nada. Não. Porra, vacilou contra o Inter e deixou escapar. Tomou um ataque do Flamengo, se não fosse o Hugo, tava eliminado. Não, mas perdeu o Flamengo, o Inter. Então, o Flamengo e o Inter estão Ontem no primeiro tempo. Ontem no primeiro tempo. Uma mudança do Atlético, você perdeu o controle do jogo. Calma. Ganhou de O Corinthians tem 5. muita condição. Ontem no primeiro não acho que tempo vai cair, mas calma. Ontem no primeiro tempo poderia ter saído com a derrota. 3 a Se não 2. fosse o Hugo. Mas o jogo tem 2 tempos, né? Sim, tem 2 tempos. Mas ele tá demais. Se não fosse o Hugo. Você tá vendo muito copo meio vazio, Não, cara. você Você tá tá vendo mais muito placar positivo. final só. Vê o copo meio cheio. O Corinthians ganhou de 5x2, cara. Você tá... É O Corinthians verdade. saiu da zona do rebaixamento. Vamos fazer o seguinte. A produção, desempenho, Vamos fazer o seguinte, é isso. A última coisa. Você não gosta de falar que dialoga tanto com o povo, com o torcedor? Sim. A última coisa que o torcedor do Corinthians os vídeos? quer Isso é que eu virar vou e falar: falar. acabou, não vamos cair, já tá resolvido. Não, Calma. Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Gravou um vídeo aí. É isso, Calma. vamos fazer o seguinte, ó. Você que tá em casa, mande seu vídeo. Ah, eu quero saber do O Super Bowl, não Corinthians esqueci, não. vai ou não Homem-Aranha. cai? Pra mim não cai mais. O Bubu também tá nessa vibe. cara. Outra Dois coisa, canalhas que você zica. quem vai ser campeão pode dar a sua opinião a respeito da tabela do tudo campeonato. Tá tudo certo, Zé. Tá encaminhado. Qual é o número, Zé, por favor? Não, fala você. Ele tá revoltado com a minha previsão. Eu e o Bubu... Põe o fone aqui, vai fazer chamada, é internacional, não é nem muda o DDD. Foi o porque- mesmo internacional. Ó, tá vendo? Aí vai. depois se reclamam. O Calçade tava negociando, tava negociando. bem perto. É, do ele Calçade. desistiu. Tava bem... Com dinâmica de jogo. É um Memphis que não só pelo gol, mas é um Memphis que recupera a bola, é um Memphis que conduz pro ataque. Tem É um um Memphis que fácil. você olha. Ele entendeu, né, Pedro, que é o O Zé ouviu, eu e o Zé ouvimos aqui atentamente a sua primeira exibição. Eu olhei E a pro Zé. última? E a gente acabou, né, Zé? Falamos, somos algumas Não teve adaptações. reprise. Deixa saudade. O Zé Teve gostou. replay. É que assim, ele não aprovou que fosse ir pro ar. Mas o Zé gostou da Não, pegada mas ali. peraí. e tal. A gente tem que ter uma votação Olha, justa sabe o aqui. que aconteceu, Nath? Pedro e Vian não tava aqui, ouvimos. eu não tava aqui. Mas A gente sabe tem o que que votar. E aí, qualidade, ô Edu, com bola no pé, em forma, eu acho que é chover no molhado. Só quem não acreditava no Memphis desde o início, a gente sabe quem é, mas a gente tá vendo que agora ele não é tão pipoqueiro assim. Eita, quer dizer alguma coisa? Não, mano, não, é que eu... Você tem acompanhado a seleção do Foi Holanda? você? Não, foi do Corinthians. Toda hora você mexe com o cara. E depois tem que segurar aqui. Eu comentei. Vamos lá, rapaziada. Vamos falar do Coringão. Pessoal, é o seguinte. Não é só pelo gol de ontem, não. Foi um golaço de falta. Há tempos que não vemos gols de falta no futebol, não só no Corinthians, no futebol brasileiro. Mas, rapaziada, esse cara vai dar certo no Corinthians. O Memphis vai jogar muita bola no Corinthians e vai se tornar um ídolo igual o Tevez foi. Em tão pouco tempo, o Tevez foi igual um furacão.
Quem é da época, via lá a molecada cortando o cabelo igual do Tevez. Foi um alvoroço. O Memphis está sendo a mesma coisa. Em pouco tempo o cara já se tornando um ídolo do Corinthians. Ele sabe o que é vestir a camisa do Corinthians. Ele chegou e reconheceu o que é Corinthians. E quando esse cara entrar em forma, com a vontade que ele tem, esse cara vai se tornar um grande ídolo do Corinthians. Cair, a gente não cai. Há muito tempo eu venho falando que a gente não vai cair. E esse ano ainda virá títulos. Espero que seja a Copa do Brasil. Tanto faz, Copa do Brasil ou Sul-Americana. Ambos dão uma vaga para a próxima Libertadores. Mas eu acho que será os dois. O Corinthians vai ganhar a Copa do Brasil e a Sul-Americana e não vai cair. Fiel, agora comenta aí. Usa o espaço de comentário para dar sua opinião e fortalece com like, Fiel. Fortalece, representa, porque até o Bubu, reconheceu que o Corinthians hoje tem o melhor futebol do Brasil. Fortalece com like aí, Fiel. Tamo juntos e vai Corinthians.